Fala galera, aqui é Rodrigo do useubuntu.tumblr.com. Desculpa a minha voz, eu tô meio gripado, mas enfim, vou aqui fazer um encerramento decente para a série sobre terminal, né? Porque no último vídeo eu falei que ia terminar por ali, mas que adianta você saber tanta coisa do terminal e não saber usar com eficiência? Então aqui eu vou mostrar uns truques para você usar bem o terminal. Entre eles, os coringas do Linux, né? Obviamente, o exclamação, desculpa, interrogação, o asterisco, os cochetes. Os cochetes não são bem coringas, né? Mas para esse caso aqui, vamos tratar como se fossem. E o pipe, que é essa barrinha vertical, a barra vertical. Então vamos começar logo pela interrogação. A interrogação faz o seguinte: ela substitui um caractere. Tem a mesma função do asterisco, só que o asterisco substitui vários caracteres num nome. Então, tipo, você pode usar comandos e abstrair caracteres, como eu vou mostrar agora. Por exemplo, estando no terminal, eu vou navegar até o meu diretório documentos. Não, aqui mesmo. Eu estou no meu diretório pessoal, então vou criar um diretório teste, beleza? Deixa eu minimizar aqui. Vou navegar para dentro desse diretório teste e aqui eu vou criar 3 arquivos. Vou criar touch arquivo 1, touch arquivo 2, touch arquivo 3, beleza? E para terminar eu vou criar um arquivo chamado arquivo X, ok? E beleza, agora vamos supor que eu quero remover. Eu já tenho esses arquivos aí e tal, estão só me enchendo o saco e eu quero remover eles. Então o que é que eu posso fazer? RM, comando que a gente já viu para remoção, arquivo, exclamação, exclamação não, desculpa, interrogação. Então é como se fosse o seguinte: eu vou apagar qualquer coisa que comece com arquivo, ou seja, qualquer coisa que tenha arquivo terminado com qualquer caractere que seja. Ou seja, novamente, a exclamação substitui qualquer caractere que esteja nessa posição após a palavra arquivo. Beleza? Fazendo isso, eu vou dar um ls aqui e vocês vão ver que o meu diretório está vazio. Dando um ls-l, total 0. Aqueles 4 arquivos que eu acabei de criar, que estavam aqui dentro, já sumiram. Beleza? Então essa é a função da interrogação. Ela substitui um caractere. Agora vamos fazer o seguinte: vamos criar os arquivos de novo. Arquivo, droga, touch arquivo, arquivo 1, arquivo 2, arquivo 3, beleza? Dando um ls aqui, vocês podem ver que os arquivos estão aqui devidamente, estão criados, ok? Limpando a tela, eu vou fazer o seguinte agora. Vamos supor que eu quero, ou melhor ainda, vou criar mais arquivos. Vou criar um arquivo abcdef, tranquilo? Então vocês vão ver que além daqueles arquivos 1, 2, 3, arquivo X, agora existe também o arquivo abcdef. Só para ilustrar melhor, vou criar também um arquivo qualquer coisa, beleza? Pode ver aí que tem uma relação grande de arquivos com nomes loucos. Então pronto, quando eu quiser remover todos esses arquivos de uma vez, então eu boto rm arquivo asterisco. Porque qual é a função do arquivo, diferentemente do... Desculpa aí que eu estou meio gripado. Qual é a diferença do Coringa interrogação para o Coringa asterisco? É que o interrogação substitui apenas um caractere, enquanto o asterisco ele pode substituir vários caracteres, beleza? Então quando eu dou o rm arquivo asterisco, eu removo todos aqueles arquivos, os que tinham apenas um caractere nessa posição, assim como uma infinidade enfim, caracteres, beleza? Um uso interessante para o asterisco é esse aqui. Por exemplo, eu tenho um diretório meu aqui que é para guardar arquivos e, enfim, coisas da universidade, que eu chamo de federal. Então eu quero navegar até ele. Então eu não lembro mais qual é o caminho que chega até aquele diretório. Então eu boto asterisco barra federal e pá. Ah, beleza.
daqui pra frente não tem mais terminal. Então eu sei que esse diretório tá no meu diretório pessoal, então eu dou de novo aqui. Então vocês veem que agora foi, beleza? Se o caminho até aqui tiver possibilidade de chegar no federal, ele vai interpretar isso e vai colocar aqui no lugar do asterisco todo o caminho atual mais o caminho para chegar no federal, beleza? Então é um uso muito bacana. Ele não funcionou aqui em cima porque do teste em diante não tem mais diretórios, né? Então não tinha como chegar no federal, por isso que ele deu esse erro. Mas enfim, é um uso bem bacana. Agora vamos fazer diferente. Vamos criar aqui touch arc1, arc11, arc111 e arc2, arc40, beleza? Colocar aí. E outra coisa também, arquear, como se fossem arquivos, né? Criando na louca aqui. Arcb, beleza? Vou usar agora, eu quero fazer a mesma coisa. Vamos supor que eu quero remover isso daí. Esse tipo de coisa não é usado só para remoção, mas é um uso comum, né? Então, mas você pode usar aí para qualquer coisa, basta ter astúcia na hora de usar, beleza? Então vou dizer o seguinte, eu quero remover todos os arquivos que começam com arc seguido de um número, beleza? Então eu coloco aqui entre colchetes 0 a 9, beleza? Então isso aqui diz o seguinte, opa, desculpa, eu quero remover, né? Então só remover aqui. Então diz o seguinte, eu vou remover arc seguido de um número de 0 a 9. Essa é a função dos colchetes, estabelecer um padrão. Então o padrão é esse, arc seguido de um algarismo de 0 a 9. Quando eu fizer isso e listar o diretório, vocês vão ver que todos aqueles arquivos que tinham apenas um algarismo depois sumiram. No caso aqui era arquivo 1 e 2, beleza? Então pode ver que aqui na lista não está mais o arquivo 1 e 2, só está o A, B, 40, 11 e 111, beleza? Então eu quero remover agora os que tem dois algarismos, né? Então eu coloco mais mais uma sequência de colchetes. Então aqui eu vou ter o que? Remover arc seguido de um caractere de 0 a 9 mais um caractere que seja um algarismo de 0 a 9. Quando eu fizer isso e listar, vocês vão ver que sumiu o arquivo 40 e o arquivo 11, mas eu ainda tenho o 111. Então eu vou fazer a mesma coisa, colocar isso aí novamente, beleza? Quando eu fizer isso e listar, vocês vão ver que sumiu o arquivo 111, ok? Mesma coisa com as letrinhas, só que você coloca aqui A-Z e ele vai encarar isso daí como se fosse o arc, o string arc seguindo de letras de A a Z. Fazendo isso, dá uma listada e vocês veem que sumiu. O fato de ter sido maiúsculo não importa, porque ele encara como se fosse tudo lowercase, ok? E só sobrou o conteúdo anterior, que eram os meus arquivos da universidade que estão aqui no diretório federal, beleza? Encerrando isso aqui, já que a gente já viu os coringas, né? A interrogação, exclamação e os parênteses, vamos só ver o pipe. O pipe é interessante, porque antes a gente tinha visto o end lógico, que é o seguinte, ele faz uma sequência de comandos. Ele pega uma comparação. Se o primeiro for executado com sucesso, então ele vai executar o segundo. Caso contrário, o segundo não é executado, beleza? O pipe faz a mesma coisa. Se você tem um comando que foi executado, ele pega a saída dele e introduz no B, beleza? É uma sequência de comandos, tranquilo? A diferença é que ele pega a saída, o resultado do primeiro comando, desculpa, e introduz como entrada para o segundo, beleza? Então vocês vão entender bem quando eu mostrar aqui. O pipe na verdade é esse caractere, né? Barra vertical, como eu já mostrei. Deixa eu navegar aqui até a raiz, limpar essa bagunça da tela, minimizar isso tudo aqui e vamos fazer o seguinte, eu vou dar o psaux, que é para listar os
processos, né, em execução. E vamos supor aqui que eu quero fechar esse gedit que está aberto e eu não consigo achar nessa bagunça toda o gedit. Então eu faço o seguinte: eu coloco psaux pipe grep, grep gedit, e ele vai fazer o seguinte: ele vai pegar a saída do aux, que é aquele monte de informação, e fazer uma filtragem, jogar aquele monte de informação como entrada para o comando grep, que vai filtrar a palavra gedit, beleza? Então fazendo isso, vocês vão ver que só vai me sair aqui aquelas linhas que tem gedit, beleza? Então, como eu criei, tem duas opções aqui. Eu acredito que as duas façam referência ao mesmo programa. Então eu vou dar aqui um kill, pegar o ID aqui, né, o ID do gedit, que é 2331. 2331. Quando eu der esse kill, vocês vão ver que o gedit, ó, não está mais aberto aqui. Ele acabou sendo morto, ok? Então pronto, galera, esse é um uso bem interessante aí do terminal, um uso avançado. Não é bem avançado, ai meu Deus do céu, que coisa mais avançada, mas é um uso bem já eficiente do terminal. Em breve eu vou estar lançando aí no blog um mini curso de Shell Scripting, que é muito interessante, eu acho que vocês vão gostar bastante. É isso daí, por hoje é só. Um abraço aí, galera. Falou!